Eu quero dizer que a gente está muito feliz de ter o nosso querido poeta, o Eliaquim Rufino, meu amigo e querido e conhecido já de algum tempo, de alguns anos, já mais de 10 anos, né? Uhum. Eliaquim, quase 15, eu acho. Não, 10, uns 10 anos, né? Mais de E 10. Nós nos conhecemos em 2013. 2013, gente, é isso aí, 13 anos, então, 13 anos. Né? E que é um poeta muito importante no panorama da poesia brasileira, porque ele nos traz um estado pelo qual nós, quer dizer, do qual nós temos pouquíssimas notícias literárias. Pelo menos eu acho assim, ele aqui, sabe, daqui, não é? E então eu queria assim, eu vou falar sobre ele aqui, né, dizer alguma coisa dele, tá? Vou ler aqui uma pequena bio e depois falar alguma coisa e vou passar um pouquinho para o Nuno, vou falar um pouquinho, e eu vou dividir com ele, né, hoje essa conversa, tá? Ele aqui em Rufino de Souza, ele aqui em Rufino, ele, né, é mais conhecido como ele aqui em Rufino, ele nasceu em Boa Vista em 27 de maio, não vou falar a data, né? O ano, porque poeta não tem idade. É um poeta, cantor, escritor, professor de filosofia, produtor cultural e jornalista brasileiro. É, junto a Zeca Preto e Nelber Uchoa, um dos integrantes do movimento Roraineira, expressão cultural amazônica, considerada por cientistas sociais como um dos expoentes máximos na construção da identidade rorainense. O Eliakim, ele é, na verdade, ele é muito mais que isso, né? Ele de fato, de Roraima, ele eu considero a expressão mais acabada da poesia que se faz lá, né? Acabada é feio, né? Mas, enfim, um poeta não tem fim. Mas a literatura dele, quer dizer, ela se expressa, né? Primeiro, ela é bastante musical, né? Ele, como músico também, né? E poeta, ele reúne muito dessa música que já é própria da poesia, mas dá à poesia esse tom de meio canção, né? Eu tenho aqui comigo o Cavalo Selvagem, que é a antologia onde o Eliakim Rufino reúne os poemas que ele considera os mais importantes da produção poética, tá? Ele foi publicado pela editora Valer, tá? E vou até começar um pouco diferente do que a gente faz, né? Lendo um poema, que não sei se ele escolheu, que eu pedi que ele escolhesse 15, né? Primeiro Então, espelho. O primeiro espelho que chegou na aldeia foi uma alegria. Tudo refletia, tanta coisa linda, quanta fantasia. O primeiro espelho que chegou na aldeia era a lua cheia, era a luz do dia, lago de cristal, tudo refletia. Hoje só reflete mágoa, hoje só reflete lágrima. Eu fiz questão de ler esse poema porque um dos uma dos temas recorrentes da produção do Eliakim digamos, a percepção da sua terra, do seu entorno por extensão, do país. Né? Esse é um poema que me toca muito, é um poema que eu acho que ele concentra um pouco na sua simplicidade, e não é? é É, um poema que faz referência direta ao que aconteceu aos povos originários com o chamado processo de colonização aqui na Amazônia, né? Ele é bem emblemático, é uma cena da Amazônia colonial, quando o espelho chegou, né? exato. E, enfim,
É assim que eu quero apresentar ele aqui em ensino, tá? Passo para o Nuno agora. Nuno, vai lá. Nuno conduz, mas eu também. Isso aí, obrigado, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. Eliakim, um prazer grande estar com você aqui, como já disse. É, a gente tem uma. Queria. Você tocou aí numa questão agora, que era o que estava na minha cabeça, uma questão política que para mim é muito importante. Você falou sobre o seu poema aborda a questão dos povos originários. Então, eu queria fazer uma pergunta em duas camadas, né? Primeiro, situando você na região amazônica como um todo, né? Como um grande conjunto, né? Como é que é para você é, fazer poemas? Como é que foi e é para você, desde o início e até agora, fazer poemas estando o seu íntimo, né, situado nessa posição de um poeta da região amazônica, onde nós tivemos casos, assim, talvez o mais conhecido, mais emblemático deles, o dos índios, não é exatamente na sua região de nascimento, mas a questão dos Waimiri-Atuari, por exemplo, que é um evento de genocídio importante, né? Assim, significativo na região amazônica. Eles são daqui de Roraima. E, É, esse povo oi? é do estado de Roraima, os Waimiri-Atuari. Pois E, é, e o mas genocídio não. feito pela ditadura militar para a construção Pelo, da 74. Existe um livro muito bem documentado sobre essa uhum, tragédia pois e é. eu acompanhei de perto isso aí. Inclusive, na época, escrevi um haikai que é Escasseia Uhum, a caça, índios uhum. morrem, a estrada passa. Pois é, reproduz perfeitamente. Reproduz perfeitamente. Então, isso numa primeira camada. Uma segunda camada, a sua ligação diretamente com Roraima, assim, com você como roraimense, né? A sua relação com a poesia a partir desse seu lugar, porque eu penso, imagino que, suponho que você tenha um pensamento semelhante, a gente produz poemas a partir da nossa localização existencial, né? A gente onde as nossas raízes estão fincadas, desse chão a gente bebe e expande alguma coisa, né? Ou pelo Então, eu queria que menos você falasse, assim, ou pelo menos deveria ser assim, né? ou pelo menos deveria ser assim, mas no seu Certeza. caso tenho certeza que é. Então, eu queria que você falasse da sua aproximação com a poesia, do seu crescimento na poesia a partir dessas questões que eu Sim, mencionei agora. eu concordo com você e também defendo isso de que o bioma se expressa culturalmente. Termina que o bioma tem sua expressão cultural, seja através dos animais que estão ali adaptados àquele bioma e os seres humanos que também fazem parte, ou seja, há sim um determinismo que não é, claro, fatal, vamos dizer, mas participa do processo todo, que é o determinismo geográfico. Você está aqui, eu estou aqui, aqui é um. E no caso de Roraima, mais ainda, porque parte de Roraima, onde eu estou agora, neste momento, falando com você, aqui não é mais nem a Amazônia, aqui é o Planalto da Guiana, que é um bioma bem distinto. A Ilha Guiana, a maior ilha do mundo, que Uhum, vai da boca do Orinoco à boca do Amazonas, é uma área uhum, distinta uhum, e nesse Planalto da Guiana estão os maiores picos do Brasil. Aqui em Roraima temos o Monte Roraima, o oitavo pico mais alto do Brasil. Então, não é bem a Amazônia, né? A região uhum, norte como um todo, ela foi criada meio que irresponsavelmente. Botou num saco de gato, isso aqui tudo é o norte, mas não é. Por exemplo, uhum, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia é noroeste. É o noroeste. Temos um outro fuso horário que agora ia me confundindo uhum, para trazer a live. Temos um uhum, outro, temos dois fusos horários aqui no noroeste.
Uhum. Então, Roraima não é norte, é noroeste, Roraima não é Amazônia, Roraima é Planalto da Guiana. É, e eu sou um mestiço, um tipo que não tenho. Eu escrevi um poema que diz assim: não tenho uma aldeia para chamar de minha, não tenho um quilombo para chamar de meu, não tenho parente, não tenho etnia. Eu sou filho da mistura que aconteceu. Então, eu venho dessa mistura. Eu sou um menino já urbano, aqui na Amazônia urbana, e não venho da comunidade X ou Y, eu venho do bairro. O bairro é minha comunidade, e o bairro da cidade amazônica, Uhum. e é aqui que eu tenho acesso à biblioteca da minha cidade, eu tenho acesso à emissora de rádio, e eu sintonizo as emissoras de rádio do Caribe. E depois eu termino estudando aqui mesmo. Eu estudo na Universidade do Amazonas, a UFAM, uma das mais antigas do Brasil. Estudei filosofia, né? Uhum. É um curso maravilhoso aqui na Floresta, o que faz com que eu ateste que existe sim vida inteligente na floresta. Então, eu sou isso. Eu sou, e como sou filho de pescador, nasci e migrei na beira do rio, quase que aprendi a nadar antes de andar. Então, eu aprendi a amar a natureza muito cedo, antes da moda. Eu já era ecologista, eu já era um defensor da natureza, o que me leva agora a ser conhecido como um poeta ambiental, um poeta do mundo verde, porque o meu trabalho como poeta é como diz o Tiago de Mello: você escreve sobre uma flor, você é poeta. Escreve sobre a guerra, você é um poeta político. Não, a flor e a guerra não tem diferença nenhuma. Você vai ser sempre um poeta político, porque poeta apolítico não faz parte do perfil, não faz parte do perfil. O poeta sempre está tomando alguma posição, e a minha posição é em defesa da vida, a minha posição é contra o garimpo ilegal, a minha posição é contra o desmatamento, contra a queimada, contra esse modo antibiótico, né, que é usado para não explorar, mas depredar a Amazônia. Isso me toca, isso me choca como poeta, e termina que eu escrevo sobre isso, até para que fique escrito que alguém discordou, que alguém disse não. E eu sou uma espécie de correspondente de guerra. Aqui existe uma guerra permanente contra os indígenas, contra a natureza, contra a vida, e eu escrevo sobre isso. Escrevo sobre o lado bom também que nós temos aqui, que é o que nos faz sonhar e ter esperança de que podemos mudar as coisas, mas escrevo também sobre a tragédia. A beleza e a tragédia me interessam como poeta. Obrigado. Bom, a nossa dinâmica aqui, eu vou pedir sempre que você fale, no curso de cada resposta, você fale três poemas, né? Então, pediria que você falasse agora três poemas para a gente que podem ter ou não a ver com o que você acabou de dizer. A escolha é sua, você manda aqui. Nós estamos aqui para te ouvir. Sim, eu vou aproveitar e vou dizer poemas que têm a ver com isso que falei agora, sobre esse avanço predador na Amazônia. Um poema aqui dessa antologia, chama Estilo Colonial. Um dia, os europeus subiram o rio, trazendo na canoa um canhão. Os nativos que viviam nesta região descobriram que a flecha não era nada diante do canhão. Os europeus, então, cobriram os nativos de bala de canhão e celebraram uma missa em comemoração. Um outro poema é esse, inspirado em fatos reais: o general Rondon, o Marechal Rondon, que foi um militar indigenista que visitou o norte do Brasil, em questão de demarcação. A comitiva do Rondon inventou uma coisa que se chamou de posto de atração. Posto de atração era oferecer presentes para povos indígenas isolados, colocar presentes próximo da aldeia para ver se eles aceitavam, recebiam, para fazer aí um primeiro contato. Inspirado nessa prática,
de atração, né? Esse posto de atração criado por Rondon, eu escrevi: dentro da mata fechada, nos bosques sagrados do nosso chão, homem branco preparou um posto de atração. Panela, açúcar, facão, pedaço de pano de algodão, machado, espelho, sabão e milhares de miçangas, bijuterias, bugigangas. De repente sentimos vergonha das nossas tangas, das nossas coisas, das nossas danças. Que É isso aí. lindo. Eita, fala de novo esse poema. Posto de atração, É, dentro da mata fechada, nos bosques sagrados do nosso chão, homem branco preparou um posto de atração. Panela, açúcar, facão, pedaço de pano de algodão, machado, espelho, sabão e milhares de miçangas, bijuterias, bugigangas. De repente sentimos vergonha das nossas tangas, das nossas coisas, das nossas danças. Olha, Muito bonito. lindo. falta um. Falta um, né? Falta Hoje, um poema. hoje chegou na cidade um poeta fingidor, um fazedor de versos, um cantor. Escreve versos de amor para os amantes, escreve versos de adeus para os distantes, versos de esperança e de carinho para quem necessita de luz em seu caminho. Verso de todo tamanho para qualquer situação. Verso água com açúcar, verso bala de canhão. Muito bonito. Muito bom, Muito bom. muito bom. Eliakim, queria então, vamos lá, você tocou num ponto aí que foi bem interessante também na sua fala anterior, que é situando a sua experiência no bairro de uma cidade que todos somos periferia, né? Em diversos, aqui no Brasil, em diversos graus, em diversas medidas, ficou mudo. Acho que não te ouvi. Mudo? Não, É, deu. Fala de novo, fala alguma coisa. talvez Oi, interferência. Ah, agora tá. voltou, Foi, Voltou, voltou. voltou. Então, eu estava te dizendo, né, que todos somos periferia de algum modo, né? Rio de Janeiro, a seu modo, por uma questão de percurso histórico, é um centro no Brasil. Mas se considerar uma história e uma geografia, uma geopolítica ampliada, é uma periferia, né? E Roraima é uma periferia dentro do Brasil, foi, né? Hoje nós estamos vivendo um processo de multipolarização, né? Que é muito saudável, né? E as antigas periferias emergem como potências, né? Mas na época de seu nascimento, assim como na época do meu nascimento aqui no Rio eu nasci numa periferia da cidade do Rio de Janeiro, então são as diversas experiências periféricas, né? Eu queria saber como é que foi a sua experiência desse estar na periferia, estar numa periferia, né, numa das periferias do país e do planeta, e o poeta emergir desse ponto. Como é que você sentiu e elaborou em você esse processo? E a partir É, disso, três poemas. inicialmente eu pensava que o mundo era lindo. Hum, Inicialmente eu pensava que o mundo era lindo. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil, principalmente, a partir dos anos 80, segunda metade dos anos 80, eu comecei a ser apresentado nos eventos que eu participava de poesia, ou de música, ou de política, ou de literatura,
eu sempre era apresentado assim, ó. Esse aqui é o que veio de Pernambuco, esse aqui é o que veio de Alagoas, esse aqui é o Eliakim que veio lá de Roraima. E aí eu comecei a ver que havia uma ignorância geográfica, às vezes até proposital, de não saber localizar bem aquilo. Uma coisa tão longínqua, tão estranha, que a pessoa não saberia nem onde. Onde é mesmo? Como é? Roraima, Rondônia? Fica onde mesmo isso? E, e aí eu fui observando que as pessoas reagiam muito mal ou me tratavam como uma espécie assim exótica, né? Ele saiu de lá da floresta e tal, e está aqui entre nós. E eu sempre explicava, não, eu vim de Boeing, né? Existe um aeroporto internacional em Boa Vista e tal. As pessoas pensavam que eu teria vindo montado numa onça, teria remado muitos dias de canoa e tal. E depois eu fui vendo, e bem recente eu comecei uma reação pública com relação a isso, reagindo a esse conceito de Brasil profundo, né? Periféricos como eu e regiões como a Amazônia viraram um prato cheio para o Brasil profundo, para serem nomeadas como Brasil profundo. Então, existiria um Brasil urbano, moderno, liberal, e existiria um Brasil periférico, amazônico, distante, longínquo e atrasado ou seja, aparentemente parece ser um elogio. Era uma forma diferente de nomear o preconceito, Exatamente. E aí eu tenho né? Isso, é. com um poema que está sendo divulgado já há alguns 2 ou 3 anos, que agora está ganhando ainda mais visibilidade, que é um poema que diz assim: não há Brasil profundo. Brasil profundo foi inventado por quem pensa raso, teóricos da superfície, acadêmicos urbanos, intelectuais do asfalto. Brasil profundo somos nós, nortistas, indígenas, caboclos, ribeirinhos, quilombolas, povos da floresta. Somos vistos com desprezo, tratados como estranhos, olhados com desdém. É parecido com a gente, dizem os mais condescendentes. Nem parece que é do Brasil profundo, ele é tão inteligente, sussurram entre dentes. Quem inventou o Brasil profundo nada na superfície de um Brasil colonizado. Não há Brasil profundo, há pensamento raso. Não há Brasil profundo, há preconceito e atraso. Muito bom, é isso, porque e a falta de percepção, né? Na verdade, é uma falta de percepção de intelectuais urbanos dos locais, do local em que a gente efetivamente se encontra, que é também uma periferia, que é uma outra forma de estar deslocado em relação à geopolítica mundial, né? Sim, E, e divide o país, entendeu? Assim, não, vive o país, exatamente, nós, os bacanas do litoral, e aqueles é, paraíbas lá do interior, sabe? É mais ou menos a coisa. exatamente, exatamente, isso aí. O Milton Mas Nascimento, antiga do Milton Nascimento, que dizia: o Brasil não é só litoral, tem muita coisa. isso. Eu estava lembrando dela agora. É sensacional. E o Brasil tem que conhecer, tem que se conhecer. Mas Eliakim, você então, como é que foi assim aquele ponto em que você se conectou com o verso? Foi você criança ainda? Foi Sim, você? Aham. eu tenho uma vida diferente aqui no norte, porque a precariedade dos recursos, né? Então, Hum, o que me salva é a pequena biblioteca pública da cidade, para onde eu vou inicialmente fazer consultas para a escola, mas que tinha um programa de empréstimo. Você fazia um cadastro, emprestava o livro, tinha tantos dias para ler o livro em casa, devolver para a biblioteca. E aí eu e meu irmão começamos a usar
a usar esse sistema de empréstimo de livros e tivemos acesso aos livros, assim que nós começamos a ler, porque não havia nem livraria e nem possibilidade de... A cidade mais próxima era Manaus, né? Ainda é a nossa grande metrópole aqui da Amazônia. Bom, nós temos duas grandes metrópoles na Amazônia, Manaus e Belém, né? Manaus e Belém estão para a Amazônia como o Rio e São Paulo estão para o Brasil. Inclusive, exerce uma certa hegemonia cultural também, com relação... recolonizam também, né? São as duas grandes capitais culturais da Amazônia, e Manaus é São Paulo, Belém é o Rio de Janeiro. E então eu aqui em Boa Vista tive que fazer esse... Mais cedo eu me encontrei com a poesia nos livros, nos textos, e gostei das sonoridades, gostei da alguma literatura de cordel que me caiu a mão. E eu já tive sorte de começar lendo logo os bons, né? Eu comecei lendo Joaquim Cardoso, Beleza, eu já ótimo. comecei lendo o Drummond, então eu tive sorte. Mesmo sem orientação nenhuma, mas eu comecei lendo uns caras que me tocaram profundamente. E como eu... Agora, tem um movimento na minha vida que eu começo a tocar violão aos 15 anos e começo a fazer música. Então, na verdade, eu sou um poeta letrista. Eu não escrevo poemas, eu escrevo letras de música, que são coisas diferentes, né? Poeta é poeta, letrista é letrista. Você acha mesmo isso, Eliakim? Eu fico pensando assim, eu acho que tudo é poesia. Eu acho que tem a poesia, hoje em dia, né? A gente tem os poetas performáticos, os que não são, a poesia do livro, a poesia é mais para ser Tudo, falada, e tudo é tem poesia, a mas nem tudo é... música, que o E do Caetano é um ponto, poeta, não é? mas eu concordo com ele aqui, Ah, Suzana, porque do ponto de vista da técnica da escrita é completamente diferente, porque você tem uma camada a mais que é muito forte, que é a camada que envolve melodia, harmonia e ritmo. E a palavra, ela tem que estar, ela entra a serviço de melodia, harmonia e ritmo. E tem que se tornar nesse processo, né, Eliakim, tão preponderante quanto, né, Sim, afirmar a sua importância apesar do primado da melodia, da harmonia e do ritmo, né? O poema, a gente, mesmo quando a gente escreve a partir de uma grade muito determinada, por exemplo, a mais conhecida, o soneto, por exemplo, aham. essa, a gente está só com a palavra e com determinadas potencialidades e limites que a regra estabelece. Quando tem a canção, é outra história. Aí entra essa importância do diálogo intenso entre a camada musical e a camada da Uhum. palavra, né? A camada da poesia, e que elas têm que andar ali, né? Estruturadas e caminhando, né, Eliakim? sim, você vê que Eu acho que foi isso que você quis dizer, assim, que você expressou nessa sua... os grandes poetas letristas, nós temos poetas letristas maravilhosos, mas que não eram reconhecidos como poetas. O primeiro poeta letrista assim, que dá a moral, vamos dizer, é o Vinícius de Moraes, que ele sai da É, posição de poeta, letrista, é verdade. É de uma poeta, categoria, né? de poeta acadêmico, inclusive era diplomata e tudo mais, e vai ser letrista, porque letrista era uma coisa menor. Havia um A preconceito. percepção foi de rebaixamento. A Sim, percepção da intelectualidade foi de rebaixamento, né? exatamente, É, exatamente. é. E eu tive a sorte de ver o Vinícius de Moraes quando eu tinha 17 anos, no Cine Teatro Goiânia, em Goiânia, eu estudava em Goiânia nesse tempo, e eu tive a Uhum. sorte de ver o Vinícius declamando poemas no show, que eu vou levar comigo para a vida toda, isso de dizer poema durante o show musical. Aprendi com o Vinícius e admirei aquele homem que tinha sido demitido da carreira de diplomata, estava toda uma perseguição a ele porque ele tinha resolvido ser letrista de samba, que era considerado algo muito menor do que o que ele era. Mas é o Vinícius que inaugura esse é, essa fase de começarem a dar respeito pelo letrista. E aí nós temos os maiores letristas brasileiros não trabalham com livros.
Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, Ronaldo Silva, Verdade. Abel Silva, Fausto Nilo. Nós Uhum. temos grandes poetas letristas brasileiros que são fantásticos. Antônio Cícero, letrista, É, chegou a publicar um livro de poemas e tal, mas é letrista na sua essência, né? O Ali Salomão, letrista, tinha um trabalho de poeta, mas letrista. Então, eu tenho uma lista imensa e sou muito atento ao trabalho dos poetas letristas do Brasil. Eu sei de uma história, não sei se é verdade, uma vez perguntaram a Manuel Bandeira qual seria o verso mais lindo da língua portuguesa aqui no Brasil, e ele citou uma letra de música. Ele não citou nenhum poeta, não. Ele citou um poeta letrista. Ele citou quem as foi? estrelas como uma das coisas mais Quem? lindas, Tu pisavas nos astros Ah, sim, show de distraída. É, estrelas. é, principalmente que é, diz: Porta do barraco era sem trinco e a lua, é. curando o nosso zinco, Nossos vínculos, estrelas nosso chão. estrelas, nosso chão. Ou seja, a letra é É. poesia. Agora, nem toda poesia é letra. Aham. É, fala, o Nuno vai falar? Não, eu queria complementar, então, eu estou sempre aqui nas minhas perguntas, não sei se já deu para notar a linha de pensamento, perseguindo o poeta, né? Então, agora, como é que o poeta, você se diz um letrista mais do que um poeta? No entanto, você fala para nós poemas que são poemas para nós, porque ficam Sim, em pé como poemas. Ficam sim, em eu pé sei, como poemas. mas é uma É, produção é, por dentro da minha obra como letrista. Como letrista, eu sou letrista tá, de dezenas e dezenas de parceiros, músicas pois gravadas por muita gente. Essas letras. maravilha isso. Como é que o poeta se relaciona, como é que o poeta deriva do letrista? Como é que o poeta bebe no letrista? Como é que o poeta conversa com o letrista? Nessa outra produção. Sim, eu vivo essa ambiguidade maravilhosa, né, de ora fazer letra, ora escrever um poema. Eu escrevo cantando, né? Eu já escrevo cantando. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou cantando não a música que será para aquela letra, mas uma só para testar as sonoridades, como é que a palavra vai ser cantada aqui. A letra não vai ser lida ou falada, ela vai ser cantada. Então, há que se buscar, primeiramente, essa sonoridade, esses ritmos, esses andamentos do verso, né? Tem até uma brincadeira que dizem para o poeta: olha, musicaram o teu poema, e o poeta disse de novo, porque o poema já nasce musicado, né? O poema já nasce com. Meus parceiros sempre dizem: ah, olha aqui, eu acho legal que tu já entrega a letra já como água para chocolate, né? Eu já faço o possível de jogar na mão do parceiro uma letra que ele vai descobrir um veio musical ali, com certeza, né? Mas é uma técnica mesmo, diferente do poema. O poeta é mais uma espécie de um cientista, sabe? É um cara que pesquisa as métricas, os tipos, ele é mais cuidadoso. O poeta, eu reconheço que ele tem um trabalho maior. Mas o letrista não, ele vai por um outro caminho, esse caminho dos ritmos, das sonoridades, das rimas e tal, e termina que são caminhos diferentes, mas que levam à mesma finalidade, que é emocionar as pessoas com as palavras, né? Eu E, estou aqui pedindo uma coisa. Diz aí um poema que é também uma letra de música. eu digo muitos, inclusive meus e de outros. Eu digo letras do Caetano que são fantásticas. Não, não, um seu, Sim, seu. sim, Hoje a noite é sua. eu digo, né? Eu só estou dando um exemplo que eu também digo letras da MPB. Eu digo nos meus recitais de poesia para mostrar para a plateia isso, que tem letras que são maravilhosas também de serem faladas. Mas letras minhas, dentro dessa minha temática de defesa ambiental, eu vou dizer uma letra de uma música minha que se chama Perigo, que diz assim:
As garças não sabem da guerra. Os peixes não sabem do míssil. Marrecas repousam na calma do lago. Nenhum maguari sabe a dor do canhão. Os peixes não pensam nos homens. As aves não sabem das armas. Arraias descansam na praia da ilha. Nenhum bem-te-vi vê a televisão. Animais do ar, da água e do chão não sabem da guerra. Não sabem o perigo da vida na terra. Animais do ar, da água e do chão não sabem da guerra. Pensam que é só um trovão. Legal, muito bom. Fala outro, fala outro, fala outro. Muito bom. Eu sei que ele tem de memória, por isso que eu peço para falar. Na área das letras, na área das letras. Ele deu um show aqui no Clube de Leitura do ZCBB, deu um show quando ele veio ano passado. Eu tenho como minha deusa protetora a Mnemosine, né? A deusa da memória. Então, eu sempre peço a Mnemosine que não me abandone na hora do concerto de poesia. Mas, olha, eu posso dizer muitas letras. Deixa eu dizer uma letra bem antiga que eu gosto muito, que ela parece um poema, mas é uma letra. É assim: porque a arte de cantar fiz meu ofício e me despi das ambições cotidianas, fui posto à parte, na escuridão da margem, bicho selvagem nas selvas africanas. Porque marchei de pé esquerdo no pelotão dos destros, denunciei a farsa dos fiéis e a falsidade dos honestos, fui posto à parte, na escuridão da margem, porque povoei de canto a tecnológica mudez da paisagem. E cantando sigo, vagabundo, com meu canto abrindo novos caminhos. Pelas margens vago, cão sem dono, soberano no seu abandono. Legal, muito bom. E aí, Muito bom, enfim, muito bom. É, Bom, Mas fala lembra, mais um para gente. Fala mais um para gente, Eliakim, aí depois a gente vai quando, engatar em mais perguntas aqui. quando ouvi a fábula da formiga e da cigarra, fiquei logo encantado por aquela que cantava. A formiga sempre trabalhando e preocupada demais com o futuro não me entusiasmou tanto quanto a beleza pura da cigarra. Moral da história: não aprendi a prudência que a fábula ensinava. Eu não queria ser formiga, eu queria ser cigarra. Hum, Bom demais, legal. bom demais. É, Eu percebi uma coisa aqui, ouvindo os seus poemas não letras e os seus poemas letras. Talvez tenha sido um acaso na aleatoriedade aqui da sua escolha, mas eu achei os seus poemas não letras é, dotados assim, embebidos em uma maior acidez, em uma maior crítica de processo. Os poemas letras, eles fazem também um percurso crítico, mas de outro modo, mais mergulhados num lirismo, Sim, né, umas, ó, tem algumas. Por exemplo, eu tenho a letra, aham, eu tenho a letra do Hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária. Se não fosse esse mosquito, a hum, floresta virava palha. Salve, salve, salve ele, viva sua febre incendiária.
o maior ecologista da Amazônia é o mosquito da malária. Muito Crítica bom. morada. É isso Mas aí. você tem razão. A maioria das Né? canções já levam, eu já quero levar o ouvinte para outro lado e, É, e não deprimi-lo. mas assim, eu senti uma diferença de abordagem legal, que é interessante que exista, né? Até para a gente aqui poder conversar com o poeta e com o letrista, né, nas suas circunstâncias específicas, né? Aí eu me lembrei que você estudou filosofia, né? Sim, E isso tem uma também, né? Essa formação em filosofia ligado a essa questão da crítica com a qual eu comecei a pergunta, te dá uma perspectiva muito, talvez, digamos, não sei exatamente como não é, mas mais estrita, mais enquadrada, né? Imagino que você tenha passado nos seus estudos por intelectuais como o Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, Francis Fanon, e todas as pessoas que pensam a questão da decolonialidade, né? Então, a minha pergunta é essa: como é que o poeta conversa com quem estudou filosofia de algum modo, também pratica filosofia, né? E como é que se dá esse vaso comunicante que sempre existe, né? é, Nesses casos. eu sempre fui mais para o rumo do contra. Eu não conheço muito esses conceitos outros mais novos. Eu sempre fui contra a Uhum. cultura, contra colonialismo. Aham. Uhum. Eu digo brincando que eu nem leite de colônia eu uso, sabe aquele leite de colônia que vem. Aham. Eu sou Porque coloniza. isso, eu sou tão contra a colônia que nem leite de colônia eu admito. Ei, Mas legal. Aham. nós sofremos há um neocolonialismo interno que ainda nos alcança aqui no norte, aquilo que eu falava ainda agora, a história do Brasil profundo. Eu Uhum. já cresci tendo que aqui você tem que fazer a sua arte e ainda tem que lutar contra o preconceito. Então, Uhum. é uma tarefa dupla, ou seja, eu poderia só estar fazendo a minha arte, mas não, eu tenho que estar lutando há anos e permanentemente. Ninguém sabe que a sigla de Roraima, por exemplo, é RR. Então, eu viajo por aí, eu já participei de eventos nacionais em que saiu Boa Vista RO, que RO é a sigla de Rondônia. Agora, Olha, legal. eu sempre digo o seguinte, eu nunca tive dúvidas. Eu nunca tive nenhuma dúvida sobre nenhuma sigla de nenhum estado brasileiro. Eu sempre soube que o Rio Grande do Sul era RS, entende? Então eu vejo que essa essa ignorância, essa indiferença, essa essa vontade de parecer que não sabe onde é aqui, que isso afeta o nosso trabalho aqui. Por isso, porque você tem que mostrar o seu trabalho como artista e ainda lutar contra o preconceito. Ainda tem que se desfazer dessa, dessa tarrafa, né? Dessa tarrafa ideológica jogada em cima de você, que você tem que se desfazer disso para poder provar que você está fazendo só uma arte. Ou seja, o meu trabalho, eu tenho um livro de poemas eróticos publicados, né? Que é o Poesia para Ler na Cama, mas termina que o grosso do meu trabalho, o que é mais conhecido, é a questão dessas defesas que parecem Legal. óbvias, mas que são necessárias até hoje. Ainda está explicando para as pessoas onde é que fica Roraima. Meu Deus, Tá, tô sim. colocado um olho no mapa um dia na escola. Será que faltaram a aula no dia que a professora ensinou isso? Onde estavam? Em que país que estavam que não sabem onde é Roraima? Eu queria pedir que você lesse um poema, falasse um poema erótico. Opa, dos eróticos, então já vai. É outra vertente da sua Sim, criação. sim, sim. Dos eróticos eu tenho um que ficou muito bem conhecido, que é uma homenagem que eu faço a essa maravilhosa presença japonesa no Brasil, que eu adoro a cultura japonesa, sou
um fazedor de haikais também. Que ótimo, que ótimo. E eu fiz um poema que é uma sucessão de haikais que se chama Amor em Japonês, que é assim: aí você me convidou para beber saquê e eu saquei seu astral. Percebi que nós íamos ter uma noite oriental. Retirei do quarto a cama, arranjei um ikebana, escrevi um haikai, arrumei o tatame, fiz um origami, podei o bonsai, acendi a lanterna, esquentei o saquê, servi o sushi. O cheiro do incenso até parecia que o Japão é aqui. O outono abriu teu kimono pela primeira vez, bebendo saquê, fizemos amor em japonês. Que ótimo. Muito bom, muito bom. E tenho também sexo diário continua sendo o melhor remédio. Quem ama não adoece, quem tem tesão não tem tédio. Não mato cobra porque sou ecologista, nem mostro o pau, que eu não sou exibicionista. Eu não escrevo teses, eu só escrevo tesões. Não faço subversinhos, só faço subversões. O que importa agora é o que nós vamos fazer daqui para frente, com o que fizeram do mundo, com o que fizeram da gente. Por isso eu vou dizer o que é que eu acho. Ou a gente parte para cima, ou a gente fica por baixo. Sexo diário continua sendo o melhor remédio. Quem ama não adoece. Quem tem tesão não tem tédio. De tanto puxar em meu tapete, aprendi a pilotar tapetes voadores. Que Bom ótimo. demais, bom demais. Bom. Ele é aqui. Diz o cavalo selvagem para gente. Eu sou o cavalo selvagem, não sei o peso da sela, não tenho freio nos beiços, nem cabresto, nem marca de ferro quente. Não tenho crina cortada, não sou bicho de curral. Eu sou o cavalo selvagem, meu pasto é o campo sem fim. Para mim não existe cerca, sigo somente o capim. Eu sou o cavalo selvagem. Selvagem é minha alegria, ser livre noite e dia. Selvagem é só apelido. Meu nome é mesmo cavalo. Cavalo solto no pasto. Veloz carreira que faço, lavrado todo atravesso. Caminhos no campo eu traço. Eu corro livre galope, transformo o galope em verso. Eu sou o cavalo selvagem, sou garanhão neste campo. Eu sou rebelde alazão, sou personagem de lendas, sou conversa nas fazendas, sou filho livre do chão. Eu sou o cavalo selvagem, meu mundo é a imensidão. Oh, Que legal, matou. Olha, a É, Elizabeth Caldeira mandando um abraço de Goiás. E minha poeta querida, lá de Goiânia, Elizabeth Brito, abraço para você, para as suas amigas aí da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, a AFLAG. Mulheres maravilhosas lá, do verso, mulheres do verso, da poesia. Tem até uma parceria com a Beth, um poema dela que eu musiquei. você lembra? Aqui tem como fazer a capela? É mais ou menos assim: quero ser o ar que te roça a pele, vento que te roça e fere. É uma canção lírica, é um poema lindo dela. Hum, E parece a bonito coisa mesmo. rara de fazer é musicar alguém. Geralmente eu faço letras para serem musicadas, mas eu faço isso também. Eu já musiquei o Apóstolo Paulo, já musiquei Che Hum, Guevara, já musiquei Ferreira Goulart, já uhum. musiquei Bruna Lombardi, já musiquei. Bruna Lombardi é uma excelente poeta, tem livros publicados. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho de poeta da Bruna. Sim,
como atriz e tal, mas Bruna tem. Inclusive, na área dos eróticos, ela tem coisas lindas. E eu sempre incluo no meu repertório também, inclusive aproveitando ainda para dar uma continuidadezinha ao momento erótico aqui do nosso concerto, o momento alcova aqui do nosso concerto de poesia. Eu vou dizer um da Bruna, da Bruna Lombardi, que é assim: uma mulher caminha nua pelo quarto, é lenta como a luz daquela estrela. É tão secreta uma mulher que, ao vê-la nua no quarto, pouco se sabe dela. A cor da pele, os pelos, o cabelo, o modo de pisar, algumas marcas, a curva arredondada de suas ancas, a parte onde a carne é mais branca. Uma mulher é feita de mistérios, tudo se esconde, os sonhos, as axilas, a vagina. Ela envelhece e esconde uma menina que permanece onde ela está agora. O homem que descobre uma mulher será sempre o primeiro a ver a aurora. Poxa, Tá aí socorro. uma presença feminina aí, Bruna Lombardi, no nosso recital. No nosso concerto. É, a Bruna, ela sofreu um grave preconceito, né, pela beleza física dela. Ela foi, digamos assim, limitada àquilo. Ela Sim, foi contida, a imagem pública dela ficou contida àquilo, e esse outro lado dela, você um poema desse, com esse nível de imagens, Muito bom. todo em decassílabos, assim, ficou subsumido, né, sob a imagem da beleza física de Bruna, né? É incrível. sim, sim. E é tão mais importante, né? É para não reconhecer também a inteligência feminina, né? Você vê, Além disso, é uma coisa terrível também isso. Mas eu sou fã da Bruna. E recito, Bruna. legal, que bom. Ah, ele aqui, e quais são os poetas e as poetas, de uma forma mais ampla, e primeiro e depois de uma forma mais localizada nas suas influências geopoliticamente mais, né, situadas Ah, eu na redor tenho, do mundo, que te criaram, que te influenciaram e com quem você dialoga hoje. eu tenho nesse primeiro momento da minha adolescência e juventude, debaixo da ditadura militar aqui no Brasil e com todas as restrições que, é, mas o que era permitido ler, eu li. E João Cabral, Vinícius, Drummond, li até o J.G. de Araújo Jorge, que era um poeta romântico, que foi deputado federal e tal. Li o Joaquim Cardoso, li Cecília Meirelles, li esses básicos. Li o Boca do Inferno, o Gregório de Matos, quem estudava o Barroco, me apaixonei pelo Gregório. E Uhum. li, Jorge de Lima também? não, li pouco, li pouco. Hum. E dos estrangeiros, eu tenho, aos 22, 23 anos, eu me autoexilo na Venezuela e aprendo a ler, escrever e falar espanhol. E aí leio Federico Garcia Lorca, Antônio Machado e Miguel Hernández, que são lá da Espanha, mas são de língua. Bom, tem um aí é catalão, né, que é o Antônio Machado. E leio os poetas venezuelanos também. Aquiles Nassau, por exemplo, que poeta e humorista venezuelano, grandioso, e passo a ter acesso, leio Otávio Paz, o Arco e a Lira, Claro, claro. de filosofia da poesia, vamos dizer assim. Leio Você, Borges. você Isso tem eu poemas em espanhol? Você tenho fez poemas em poemas em espanhol, Eu tenho, queria, tenho. você podia falar um poema em espanhol. Inclusive, esse próprio que eu disse no início, o Fazedor de Versos, eu mesmo traduzi para o espanhol, que é assim: "Ha llegado en la ciudad um poeta fingidor, um hacedor de versos, um cantor. Escribe versos de amor para los amantes, escribe versos de adiós para los distantes, versos de esperança e de carinho para quem necessita de luz em seu caminho.
verso de todo tamanho para toda situação, verso água com açúcar, verso bala de canhão. Hum. Mas uma vez eu fui para a Venezuela e disse meus poemas todos em espanhol, que eu mesmo havia traduzido. Aí, quando terminou o recital, a plateia disse: agora diga em português, nós queremos ouvir em português. Aí eu fiz todo o recital em português. As pessoas de outros países gostam de ouvir o poeta na sua língua original, porque quando você ouve o poeta na sua língua original, você tem essa oportunidade de conhecer as sonoridades daquele idioma, né? Os poetas levam essa. Eu já fiz recitais na Alemanha em português e a plateia magicamente meio que acompanhando aquilo ali, sabe? Tem essa a força da oralidade, né? Nós temos mais tempo de oralidade do que de escrita, né? Da escrita para cá é um tempo menor do que da escrita para trás. Esse tempo de oralidade em que os textos eram todos as as cosmogonias, esses poemas, esses mitos cosmogônicos, essa coisa, isso era tudo falado, era tudo. Os mitos começam a vir para o papel bem recente. Então, esse tempo de oralidade ele é despertado nas pessoas quando o poeta fala. Quando o poeta solta a voz, ele desperta, ele ativa esse chip do tempo da oralidade nas pessoas, e é isso que faz com que as pessoas, até no bar mesmo, a música está rolando, mas quando tu vai dizer um poema, o bar dá uma baixada no tom para ouvir o poema. Enquanto que a música, as pessoas conversam durante a música, mas o poema sempre obriga a um, a um momento mais de silêncio para ouvir o poeta. E eu acredito a isso, eu acredito a essa recuperação desse tempo da oralidade que ainda bate, ainda ressoa lá dentro das pessoas e elas são levadas a parar e ouvir. Eliakim, você tem alguns poemas em torno cujo tema são os povos originários, né? Você tem um poema, por exemplo, chamado Sonho do Xamã. Você sabe algum deles de memória e poderia falar aqui? Todos, Então fala alguns aqui para gente. Fala inclusive, esse alguns aqui para gente. eu escrevi em homenagem ao Davi Yanomami e escrevi 17 Uhum, anos antes dele lançar o livro A Queda do Céu. uhum. E que hoje o Davi é um dos escritores roraimenses mais conhecidos no mundo todo. É O livro referência, é é referência. esse livro. Ele passou 30 anos escrevendo o livro, é o livro da vida dele, mas é um Uhum. livro assim fundamental para compreender não só a história dele, a história do povo Yanomami e essa história inserida nesse contexto aqui de Roraima e da Amazônia. Uhum. Quando eu soube do sonho, antes de virar livro, quando eu soube do sonho, eu tive logo esse desejo de fazer uma letra. E fiz essa letra, que é musicada por Nilson Chaves, gravada pelo Nilson Chaves, é uma canção linda. Mas eu vou dizer a letra aqui assim: um xamã Yanomami sonhou que a fumaça da civilização abriria um buraco no céu e o céu cairia no chão. O xamã resolveu avisar o que o sonho queria dizer, mas ninguém parou para escutar, pouca gente tentou entender. Muito tempo depois deste sonho, a ciência pôde então descobrir que o buraco na camada de ozônio é por onde o Sol pode cair. O meu sonho é que nada aconteça, que a vida não tenha final, que o xamã não desapareça, que o sonho não seja real. Que lindo, que lindo, Muito bom. Maravilha. que lindo. Gostou, Elias? Elias está ali, Muito. Estou aqui ligadinho. descobrindo um Elias poeta Elias maravilhoso. tá sempre numa situação ameríndia aqui, de É, rede, Ah, né? Ele eu, sempre na rede dele, deixando a gente com inveja. eu vivo na rede, vivo na rede. Dou aula na rede, ouço música, faço tudo.
É a rede Até social. Hum, É isso até dor. aí, esse sabe viver. E você também, ele aqui, você tem poemas que se relacionam com a paisagem, né? Que tem Sim, uma relação ativa com a paisagem, né? Que sim, trazem a paisagem para o campo da palavra, né? Você sim, poderia falar alguns poemas que tracem essa relação com sim, a são paisagem? mais contemplativos da paisagem. Uhum, Observe a paisagem aqui, porque a paisagem aqui onde eu estou não tem floresta. É uma savana. uhum, É uma savana plana que você consegue ver muito distante. É por isso que nós temos boa vista. uhum. Então, eu tenho poemas assim. Eu nasci olhando longe, até onde a vista alcança, e fiquei, desde criança, habitante da distância. Eu nasci olhando o campo, o horizonte distante, vendo em volta de mim imenso mar de capim. Aprendi com os caimbés a enfrentar vendavais. Meus olhos e garapés cruzando buritizais, a correnteza nos pés, bandeiras, tamanduás. Eu nasci olhando o rio e o destino das canoas que vão sumindo de vista como se fossem pessoas. Eu nasci olhando praia em dia de ventania. Cresci olhando miragens. Hoje faço poesia. Legal. Aprendi a olhar o rio com um olhar de pescador. Porque a vida vem da água, aprendi a olhar o rio com amor. Aprendi a ouvir o rio, o que tem para me dizer. Porque o rio também fala, aprendi a ouvir o rio com prazer. Aprendi a sentir o rio e correr para lhe abraçar. Porque o rio me completa, aprendi a ser poeta e viver só para amar. Opa! Essa conversa com as águas também é uma. A água é um elemento primordial, né? Que a gente, Eu tenho, que quem tem essa oportunidade de conviver mais intimamente com a sim, eu água tenho nos rios. centenas de poemas com a temática da água. Eu tenho um livro chamado Poeta da Água Doce, em que todos os poemas são sobre a água. Muito bom, muito bom. Você sabe lembra algum desse do Poeta de Água Doce? Vou dizer um que, feito depois do livro publicado, mas anda dentro da mesma temática. Se chama Água Corrente, que é assim: água me dá prazer, prazer no corpo e na alma. Água relaxa e acalma. Água me faz viver. Viver é se aventurar na solidão do caminho. Embora eu siga sozinho, nada me faz parar. Eu sou água corrente que avança sem cessar. Água me faz amar. Dança da chuva no vento, líquido sentimento, água na folha e na flor, água na terra e no ar. Essência da correnteza, sulfúria e delicadeza, o meu destino é o mar. Eu sou água corrente que avança sem cessar. A água me faz fluir, rio que vai e não volta. A água segue sua rota, o verbo do rio é ir. A água me faz sonhar. Igarapé cristalino, sou elemento divino, é doce meu caminhar. Eu sou água corrente que avança sem cessar. Então, Maravilha. Muito Olha, bom. esse verso, cara, o verbo do rio é ir, é espetacular, espetacular. O Minha vida verbo é do rio. marcada pela presença da água. Este rio é minha estrada, minha casa. Os peixes que nele habitam dormem comigo no leito. Corre água pela praia do meu peito. beleza.
Ele aqui, você emociona todo mundo. Tem gente aqui que parou, deixou um recado, quer ver? Ela que está só no iPhone. Só que não está o nome, iPhone. Como é o nome do iPhone aqui? Botou assim, parei tudo, emocionante. Você falou aqui. Quem é a É, pessoa? não disse Não ainda. disse. Por favor, apresente-se. Apresente-se. É, Ou fale, manda um tem uma recadinho. outra. Tem um poema seu que eu gosto muito, porque ele atravessa muitas questões, ele aqui, que é o Escrevendo na Cozinha. Ah, Ele se afasta do paradigma do intelectual na sua escrivaninha, né, de fraque, sim. ainda, né, olhando assim uma cidade muito chique e tal. Você está na cozinha escrevendo. Você sabe de cabeça esse poema e outros Não, que de Tô, repente tô esse, você não lembra, não? vendo, esse é bem Não, antigo. se você, tô se vendo você não aqui lembrar, eu no vou live. falar então. Vou pedir Então, licença para falar. é isso. É, deixa eu. É. Então, eu escrevendo na cozinha é assim: eu escrevo na cozinha. Minha mesa de trabalho é a mesa da cozinha. É na cozinha da minha casa que acontece o encontro da escrita com a comida, da fruta com papel, dos temperos com as metáforas. Assim eu escrevo perto da pia, próximo do fogão, criando pratos e poemas, lavando louças e lavando a alma, varrendo o chão e o coração, arrumando a mesa e a minha vida. Sei de poetas que tiveram escritório, estúdio, escrivaninha. Nunca tive nada disso. Eu escrevo na cozinha. Ai, que maravilha. E é verdade, eu sou cozinheiro, eu sou Opa! cozinheiro. Hein? Então, o Vinícius recomendava: para viver um grande amor, é preciso saber fazer comidinhas para depois do amor. Uma galinha com uma rica farofinha para o seu amor e tal. Então, eu sigo o conselho de Vinícius, né? O amor se realiza também na cozinha, né? E cozinhar é como escrever poesia. Fazer um prato é como fazer um poema. Tem é bem é bem próximo. É O tudo alquimia. É Sim, tudo alquimia, né? sim. Eu gosto muito de cozinhar e sou muito voltado com a pesquisa para culinária daqui da Amazônia. Gosto de usar os ingredientes daqui da região. Eu preservo essas esses alimentos que são mais tradicionais aqui, né? Principalmente essa questão da mandioca, né? A mandioca, você vê que a mandioca é o nosso alimento rei. Da mandioca saem quase 20 subprodutos, todas as farinhas, as gomas, os tucupi. A mandioca povos do mundo todo giram em torno de um cereal. Os povos do arroz, os povos do milho, os povos do sorgo, do centeio, da cevada. Na Amazônia, não. As populações giram em torno de uma raiz, e não de um cereal. Da raiz mãe, a, Ai, a mandioca. Eu mandioca. tenho uma Mandioca, né? música em parceria com o Lelê Floresta, aí do Rio de Janeiro, que se chama Vem da Mandioca, que você encontra no Hum. Spotify aí, Vem da Mandioca, dentro do álbum Amazônia Sem Garimpo, cantada por Moreno Veloso, que é uma letra que eu fiz sobre esses produtos que a mandioca nos proporciona. Nós somos os povos da mandioca. Então, a minha culinária é voltada sempre para homenagear esse produto rei, essa rainha linda, que é essa raiz, rainha e rei, rainha e rei, que é a mandioca. Ele aqui, olha só, o pessoal está dizendo aqui, sou Ana, do iPhone, né, que falou que estava emocionado. Sou Ana, do Rio de Janeiro. Estou preparando o almoço para minhas amigas professoras que virão me visitar amanhã. Estou na cozinha, tá? Ah, E a Carla Gifone, minha querida amiga. É claro que é na cozinha, gente, o local certo para alimentar o corpo e a alma. Muito legal. E tem uma nova que eu não vi aqui ainda, só para, se for o mesmo assunto, dá para. Usando Suma Uma. Ah, não, não. Esquece. Acho que Acho que exagerei. exagerei. Uma, salvo engano, é uma cachaça, né?
É, É né? uma aguardente, é uma E aguardente. é uma árvore, né? É uma Só. árvore da É, Amazônia. Uma árvore da Amazônia. É Então, aquela é. coisa Ah, imensa. pimenta, não é pimenta, Pimenta, desculpa. É que eu acho que pimenta. tem uma cachaça chamada Suma-Uma, se não me engano, com nome parecido. É. Como eu não sou especialista em cachaça, então confundi. Ele aqui, quem Obrigado, são Ana. os teus parceiros? Você tem muitos parceiros, né, para música, né? Fala alguns deles. olha, parceiros eu tenho assim. Vou começar dos mais famosos, pelo Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro, nos últimos dois álbuns dele, bem recentes agora, Gravou ele aqui. o álbum de samba dele, que se chama O Samba Não É de Ninguém, tem uma parceria minha com ele, chamada Casa no Céu, que é um samba bem interessante, bem legal. E agora no álbum mais recente dele, que se chama Piano, também tem uma parceria minha com ele chamada Tarde de Chuva. E tenho outros parceiros, sou parceiro do Eudes Fraga, do Cláudio Nucci, do Célio Cruz, do Nilson Chaves, do Zé Miguel, do Armando de Paula. Muitos parceiros mesmo. Uhum. Parceiras mulheres, aí no Rio de Janeiro, sou parceiro da Cláudia Ferrari. E acabamos de lançar esses dias um coco chamado Coco do Mestre, que é uma letra que eu fiz para dar conta do que. Porque a única cena em que Jesus aparece escrevendo, ele está escrevendo com o dedo, com um graveto assim na areia, mas ninguém sabe o que, é que ele escreveu. Jesus não deixou nada escrito. Então eu quis dar uma resposta para o que, que ele teria escrito. O que, que ele Uhum. teria escrito nesse momento que ele está escrevendo e vem com uma mulher que vai ser apedrejada e ele termina resolvendo a questão de outra maneira. E eu fiz uma letra que é uma resposta a isso. O que, que ele escreveu? É só ouvir o Coco do Mestre, já está nas plataformas também, com Cláudia Ferrari, parceria minha com a minha querida Cláudia Ferrari. Você Coco... não pode adiantar o que ele escreveu um pouquinho? 2 versos? Ele escreveu mulher, ele escreveu perdão, ele escreveu amor, ele desenhou um coração. Ele não só escreveu, ele desenhou um coração também. Digo porque estava lá. Olha só, a Mônica Novaes disse assim: que maravilha o dia do escritor com ele aqui. Ei, aqui. Que bom, que coincidência bonita. Maravilha. Graças a você, Suzana, que tem Ah, me convidado nos momentos certos. legal, no momento certo, né? Eu estarei aí agora, dia 17 de agosto, eu vou fazer uma fala no CCBB às 10 da manhã. Ah, me fala, eu vou lá. Sim, Manda para mim ali, tá? O convite. tá. Vamos lá, Nuno? Vamos tentar? Vamos lá, estarei presente, é. 17 de Estarei presente. agosto. Bom, do dia 14 até o 17 rola no Rio de Janeiro o Festival Toca, aí no centro do Rio, com atrações Uhum, amazônicas de um modo geral. uhum. E eu não fui convidado para tocar nem cantar, eu fui convidado para fazer uma palestra. Ih, E faço junto com a Carla Martins, lá do Acre, faremos uma fala das 10 da manhã, no domingo, dia 17, no CCBB, sobre música, Hum, arte e cultura na Amazônia. legal. domingo, dia 17. Ah, Sim, É bom manda que é para mim, por domingo. favor. Eu vou ver, eu vou. Dá para ir sim, né, Nuno? Acho. Tá, 17 de tranquilo. agosto. É que eu estou indo para São Luís na segunda-feira. Ah, tá. e Ah, depois mas aí. volto ao Rio de 26 a 31 de agosto, no mesmo mês, eu volto ao Rio com um show, aí sim, cantando e declamando, com um show coletivo chamado Cantares Amazônicos, que Ah. reúne Nilson Chaves, do Pará, Célio Cruz, do Amazonas, E a Bardo de Rondônia, Patrícia Bastos, do Amapá. A Patrícia vem? Que dia? Patrícia, estaremos de 26, eu acho que 27, 28 e 29. Um dos shows é no Jardim Botânico, aí no Rio. Você vai mandar tudo isso para mim, por Vou mandar favor. para você. E você chega dia 17? Não, chega 16, né? Mas é Eu domingo vou no agora para o Jardim Festival Toca. Botânico? Ficarei de 14 a 17 agora no Festival Toca e depois ficarei de 27 a 31 para o Cantares Amazônicos. Mas o Cantares Amazônico é em algum teatro ou é aquele que tem ao ar livre no Jardim Botânico no domingo?
Eu acho que é esse, eu acho que é esse aí. Isso é ótimo, porque é ao ar livre, perto da estátua de Dom João, e já tem uma tradição. Todo domingo tem, e eles procuram Vamos atrações muito combinar boas. aqui um grupo aqui, ó, para ir. Ah, Vamos? vamos Embora, junto, vamos Márcia. junto. Mas eu, Eli, É depois, 11 horas da estou manhã, chamando depois eu 11 horas da manhã. esses horários e dias bem bonitinho para vocês. Manda para Tá mim que eu vou legal, mandar para o povo ótimo, daqui, tá? jóia. Eu Você quero toca, ver a Patrícia. Nossa, gente, vocês têm que também conhecer a Patrícia Passos. ele aqui, e Que você toca maravilha. também violão, não? Toco, canto, componho. Ah, que ótimo. Tenho duas carreiras artísticas, uma carreira como escritor, eu tenho 13 livros publicados nos últimos 40 anos. E tenho uma carreira como cantor e compositor com 10 álbuns lançados ao longo desses 40 anos também. Que bom, parabéns. E você, no Jardim Botânico, você Vamos chama ter, Música né, do ele Jardim. aqui. Você vai com violão, né? Não, é uma banda, a gente tem uma banda, é um show coletivo, é um grande show, Tá bom, ótimo. tem e recitamos poemas. Inclusive, vou recitar Tiago de Mello, que é o nosso maestro da Amazônia, nosso mestre, nosso menestrel. Avisa a gente para a gente ir, né, Avisa a Suzana? gente, olha, vamos fazer um grupo aqui, grupo ele aqui. E você manda tudo onde você estará. Eu quero ver tudo isso, e quero ver a Patrícia também no final. Vou sim, Legal. vou sim. Legal. Não, e é Vamos uma vai comigo também. show Já com bota comigo. um artista de cada um dos 7 estados da Amazônia. Beleza. O Legal. Albertac, o Dorivan de Tocantins. Então um show de diversidade amazônica, mostrando isso também, mostrando que, embora as pessoas tenham uma ideia de uma Amazônia meio tudo igual, assim, mas É, são tudo Amazônias, são diferente. outros Brasis. A Legal. Patrícia vem pelo Amapá, então, Vem pelo Amapá junto com o Zé Miguel. com o Zé Miguel, tá? Olha, gente, o Amapá, para quem não conhece, tem tanta gente boa, tanto poeta bom, compositores, cantores. Essa Patrícia Bastos, ela é um milagre, assim. A gente ouvindo ela cantar, ela é... E o aqui, né? O nosso roraimense. No Amapá, nós Beleza. temos um grande poeta Feliz de letrista estar com também, que você é o João aqui. Gomes. Joãozinho Gomes é um poeta letrista, lá do Amapá, bem conhecido. Hum, E Então, aqui, acho que já... como é que foi a sua, assim, como é que você se relacionou, como é que você viu o fato de terem mostrado vídeos seus no Rock in Rio, falando poemas sobre a Amazônia? Isso foi legal, porque todo Hum. mundo queria ir para o Rock in Rio presencialmente, mas não dava para levar todo mundo. E É. aí, a produtora, que é a Ila, cantora paraense, a Uhum, Ila, minha querida, uhum. a Ila gravou uma música minha que se chama Todo Mundo Nasce Artista, você encontra também aí com ela. E a Ila, então, resolveu que uma maneira de levar todo mundo era levar alguém no vídeo, não presencialmente, né? Porque aí era mais barato para levar. Mas com a mesma dignidade, foi legal, no mesmo espaço. E eu fiz uma seleção de poemas assim bem contundentes. Inclusive o Brasil Profundo foi um dos que foi para o Rock in Rio. Eu, eu, eu E vi, eu vi. foi uma Pois maneira é. de- da gente se colocar no Rock in Rio e meio que a Amazônia toda, a Ilha fez uma curadoria bem legal para que incluísse artistas de todos os estados. E aí tem muita gente da música, né? Eu também sou da música, mas eu também sou da poesia falada. Então, às vezes, eu opto pela apresentação de poesia falada, porque estamos muito bem servidos de músicos e cantores e não temos tantos poetas falantes. A não ser o pessoal que é falante mesmo, que é o pessoal do rap, do hip hop, que eles já são falantes já, mas esse meu estilo de fazer poesia falada Show, assim, inclusive, né? Você sim, faz sim, show é, sozinho, inclusive. eu eu termino fazendo um rap no sentido de que rap é uma sigla, né, que significa ritmo e poesia, né? Ritmo e poesia, exatamente. É. Então eu termino fazendo, mas não colonizado. Um dos poemas que está na listagem dos que foram falados no Rock in Rio
Aqui são mencionados 4 poemas, né? Brasil Profundo, Vela na Cuia, Tudo Vem da Água e Todo Mundo Nasce Artista. Não sei se corresponde, às vezes. Sim, sim, ah, é, você lembra, sabe de cabeça, se Vela na Cuia e Tudo Vem da Água? sei. O Vela na Cuia. Eu tô abusando da sua memória, já que você disse que É, você. E com uma o Vela, inveja danada, porque a minha mnemosine ela nasceu sem cérebro, ela não. A minha, a minha veio desmemoriada. Eu não consigo guardar nada de cabeça. o- Eu preciso sempre do suporte. acender a vela na cuia, Uhum. soltar a cuia no rio. É assim que o povo do norte procura alguém que sumiu nas águas, alguém que o rio levou, alguém que deixou saudades, alguém que o rio encantou. O rio escolhe quem leva, só leva quem escolheu. Quem dorme no leito do rio, descansa nos braços de Deus. Nossa, que coisa Esse, linda, hein? esse é o Vela na Cuia. Que coisa linda. E o Todo Mundo Nasce Artista é assim, olha, todo mundo nasce artista. Depois vem a repressão. Não faz arte, diz a tia. Vê se deixa de invenção. Todo mundo nasce artista. Depois vem a castração. E o artista que há em nós vai do quarto para o porão. Todo mundo nasce artista. Depois vem a podação. E a vida fica triste, sem arte, sem emoção. Todo mundo nasce artista. Depois vem a piração, alcoolismo, suicídio, doença mental, depressão. Essa doença tem cura. Existe uma salvação. Faça arte, mesmo que sua mãe diga que não. Opa. Sabe que essa é a minha tese de vida, né? Eu acho que todo mundo tem potencialidade para tudo. Não existe essa coisa do dom. O dom é uma mentira, né? Assim, existem exposições a conteúdos que, em função da exposição, a gente se volta mais para uma coisa, mais para outra, ou para mais de uma. Mas e aí tem a questão, claro, social, né? Que, enfim, dessa meritocracia invertida no Brasil, né? Que as pessoas com mais dinheiro têm mais acesso a conteúdos e conhecimentos formais do que as outras, né? Mas, assim, todo mundo nasce tudo, não é só artista, não. Todo mundo nasce artista, cientista, Olha, eu te digo uma coisa: político. quando a gente se refere aos ricos, poucos artistas Uhum. vêm da classe rica. Os artistas no mundo todo vêm da classe pobre. Rico pensa que não É, precisa de arte. Os filhos, é, o único artista filho de rico que eu conheço é o Walter Salles Júnior, o Valtinho, nosso diretor de cinema. É o único artista que vem de uma família rica que eu sei, assim, mas o resto tudo é pobre. não, mas você tem na classe média, né? A classe média que é assim também privilegiada, as classes médias, várias classes médias você tem. Para citar aqui Brasil só, vamos lá, Chico Buarque, Sim, Tom Jobim, todos os poetas que a gente se influenciou, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, mas a enfim. maioria vem das pobres. Não, você tem um grande contingente porque a arte ela tem esse aspecto da liberdade. Isso. Não, e existem os conteúdos que são, digamos assim, para os quais as elites viram as costas, mas que estão ali fermentando, né, mesmo na ausência de recursos, né, e fermentando muito, né. Mas, Eliakim, tem uma hora que eu sempre tenho que trazer mais notícias. E a má notícia é que o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, Estava porque na hora já está sendo também. uma delícia, está sendo uma Ai, delícia. olha, eu tô assim, eu tive que sair agora, É, eu comecei a tossir, eu tive que é, sair um pouquinho, mas assim, que tá uma é, maravilha esse concerto. Ele é aqui, estamos tem que aqui, voltar né, aqui. embebidos. Bom, e Mas, aquele enfim, a gente tem os limites do tempo do concerto, que são mais ou menos programados.
Legal. mais para mais do que para menos, e por isso a gente, né, tem uma hora que a gente tem que encaminhar para o final. Eu pediria que você falasse mais um poema, né, seu, e aí eu passo para a Suzana fazer o encerramento. Com o coração partido, né, porque eu queria ficar te ouvindo aqui o resto da noite, né? Tá um papo maravilhoso, os poemas, seus poemas são, né, de uma potência assim extrema, do tipo que eu gosto, né? A maneira como você, seu pensamento divergente, né, que diverge do mainstream, né? Então, mas temos que acabar. Então, por favor, Eliakim, obrigado e fale um poema para gente, para a Suzana fazer as honras da casa. Eu sou do coro dos descontentes, mas quero cantar afinado, com o ouvido na terra colado, escutando cada passo dado por qualquer um em qualquer lado. Eu sou do coro dos descontentes, mas quero juntar minha voz com a voz de todas as gentes e não preciso desafinar ninguém para cantar diferente. Eu vim para afinar os descontentes. E, Beleza. Parabéns. Parabéns. Uma resposta a Torquato. Sim, Uma resposta maravilhoso, maravilhoso. Poxa, olha, Eliakim, muito Robert obrigado. Mário, Uma honra estar aqui contigo, uma alegria. Tá? Muito obrigado por ter compartilhado essas quase 2 horas com a gente. E espero que a gente aqui no Rio eu vou te encontrar. Vou te encontrar lá para a a gente te gente dar um abraço, né? vai ver. parabéns por manter essa iniciativa viva, de manter a palavra viva. Toda vez que a gente joga poesia, joga a palavra poética na atmosfera do planeta, a gente muda o clima. E Não, isso, eu estava meio borocochô no início, porque operei ontem, sim, mas bem, aí aqui é dinâmico, eu já fui, porque eu estou todo alegre aqui, né? Estou todo animado e tal. sim. Eu não A pensei que eu poesia, fosse ficar cara, assim. também. Eu tenho um poeminha rápido que diz assim: Mamãe queria que eu fosse doutor, mas me tornei poeta. Mamãe não É. sabia, não podia supor que poeta também é doutor. Doutor da poesia, da vida e do amor, poeta também é doutor. Sem receita pronta, ele apenas indica. A palavra é poder para quem acredita. A palavra é a cura, a saúde é o verbo, a metáfora salva no momento certo. Legal. E Que aqui, maravilha, que Kim. maravilha. Boa, Obrigado, boa Olha, convalescência, obrigado, melhoras. obrigado, ele querido, aqui, obrigado. a poeta Rubermária Esperandio, que volta e meia está aqui com a gente, tá? Prazer em conhecer ele aqui. Rubermária, Não sei, eu falo Rubermária, Rubermária, né? é minha amiga, já veio aqui em casa, já tomamos café. Prazer em conhecer ele aqui. Não sei como escreve, adorei seus poemas. O Hélio Pequeno mandou várias palminhas assim. A Márcia mandou maravilhoso. Todo mundo aqui, que sua poesia siga prosperando. A, a, A a, Ana, a moça do iPhone, a Ana, né, do a iPhone, Ana, que sua poesia é, siga prosperando. Enfim, querido, Muito foi bom. maravilhoso te ver e não deixa de mandar, que eu quero te ver. Mesmo quando você estiver aqui, manda para mim. Suzana, eu estou no número tal, Tá eu bom, comunico para a gente se ver também, tá tá? bom. De repente a gente encontra aqui, faz um Troca encontro um com abraço. você aqui em Bem, casa, tá? tá bom. Ah, vamos Tá. lá. E vou terminar com um poema seu, Milagres. Eu também sei fazer milagres iguais aos de Jesus, como tirar da escuridão da palavra um poema de luz, como tirar do silêncio um som que seduz. Eu também sei fazer milagres iguais aos do Senhor, 77 vezes perdoar por amor. Eu também sei andar sobre as águas do mar, sei multiplicar os pães, os amores e as manhãs, mas não resisto às tentações. Ah, que maravilha! Que ótimo. Essa é a minha diferença entre eu e ele. Ele resistia muito, e eu, como diz o Oscar Wilde, posso resistir a tudo, menos. Menos as tentações. Gente, obrigada pela presença de vocês. Nuno, obrigada também. Camila, Kátia, Elizabeth, Elias, Márcia, Mônica, Legal. Carla Gifone, Clélia.
Hélio Pequeno, a Ana, a Lúcia, a Helena, o Bermária, todo mundo. Gente, uma ótima final de sexta-feira, um ótimo final de sexta-feira. Olha aqui, ó. Gente, dá olha para lá, tirar uma foto, tem que tirar uma é foto. isso. Onde é que está o meu telefone, cara? Alguém que tem telefone, tira e manda para a Vou gente. abrir aqui, Olha que peraí. legal! Só apresentar. Tira aí, gente. Quem puder. De braços dados com poesia. De braços dados com a poesia. O Elias já conhecia, né? O Eliakim lá do CCBB, né, Elias? Você foi Não tive vê-lo. lá nessa, não. Viu que você perdeu? Viu? Perdi muita coisa no CCBB. Então não Você Ah, falte mais. Eliakim, você tirou o o braço na hora que eu próximo, consegui armar a foto. Vamos. Opa, bem na hora. Tá, agora vai. Maravilha. Foi, Beleza. foi. Oi. Tá bom, gente. Valeu. Beijo. alô, Obrigada. Eliakim. Vemos. Bom fim de Obrigado. Beijo semana, grande. vamos ver você aqui Obrigado, no... obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente também. É sempre uma alegria ter vocês aqui, compartilhando com a gente essa hora e meia de poesia, né? Quase 2 horas, e que passam tão rapidamente que a gente nem sente, né? Sim, É foi. isso. Obrigado. Uma maravilha. Alô, Beijo para Beijão, todos, gente. gente. Valeu. Beijo alô, grande. Melhoras Tchau, no. tchau. Tchau. avisando você Beijo, que vai tchau. sair. E olha aí. Tchau. Bom, muito bom. Ah.